que categorias um pouco essas frases, sabe, uma afirmação do corpo, muito assim, muito essa afirmação meio adolescente, né? Parece que grande parte das nossas afirmações se confundem um pouco com a afirmação quando os adolescentes acham que são adultos e começam a... Não, você não manda em mim, sabe essa coisa que você fala para trás? Muitas das falas, né? Talvez para um trabalho posterior, fosse interessante fazer, com alguém até que quisesse na linguística um pouco dessa análise de discurso, não é? Você tem para ver como se encaixa essas enunciações, né? Quais são mais afirmativas ou revolucionárias, talvez porque tem algumas mais provocativas mesmo, né? E tem algumas mais, sei lá, infantis parecem ter mais, mas eu acho que daria um tema para um próximo trabalho. Se você viesse aqui com um psicanalista, com alguém até chamando uma conversa, né? Feminista, né? Sabe um pouco o que o Tati faz na música, sabe? Brincar com a palavra, analisar, né? Um pouco essa análise, talvez fosse uma coisa interessante também, né? Gozado, Tânia, que isso é uma questão que aparece sempre. Quando eu conheci a Paula, minha companheira, ela é antropóloga, a gente se conheceu, eu estava editando o filme do Troco Sonhos. E aí ela, na hora, se interessou antropologicamente por aquilo e falou, nossa, isso daí tem que ir, né, esses 6.500 sonhos tem que ir de alguma maneira para o mundo, não pode ser só uma outra, né, só pegar algumas coisas. Então, eu percebo que meu trabalho, ele provoca os psicólogos, os antropólogos, de uma maneira assim, de despertar curiosidade, de falar, nossa, mas o que você vai fazer com isso? Eu falo, não vou fazer nada, sabe? Porque eu não tenho essa, como é que eu digo? Essa linha de pensamento, sabe? Eu acharia curioso, mas eu acho também perigoso, porque, na verdade, eu tenho medo de desmerecer, porque, sim, tem coisas muito infantis e muito óbvias, como a Gal falou, a gente está ainda gritando pelo óbvio, mas é o que elas precisam falar agora. E aí, nesse caso, a minha intenção realmente é dar voz, é dar escuta. É a minha escuta pessoal mesmo. Os sonhos é muito isso. Eu parei o Troco Sonhos em 2006... E eu estava exaurida, assim, eu falei, eu nunca mais quero fazer esse trabalho, nunca mais, porque eu não aguentava mais ouvir o óbvio, sabe? Eu quero dinheiro, eu quero ganhar na loto, eu quero casar, eu quero um homem, eu quero uma mulher, eu quero... Era o óbvio, o óbvio, o óbvio, o óbvio, o óbvio. E eu cheguei a fazer um projeto de mestrado no qual eu estudava isso. Aí minha banca de qualificação acabou comigo e eu tive que refazer o projeto, porque era uma coisa muito ousada e que não era da minha alçada. Eu queria discutir a questão do sonho, da felicidade e do amor dentro dos meus trabalhos, do Escudo Histórias de Amor e do Troco Sonhos. Era ridiculamente ousado e impossível, né? Não é da minha praia, eu não estudei para isso, não tenho... E aí acabei fazendo um outro projeto, né, que era estudar as ações pelas ações. E foi muito importante fazer, sabe? Até para conseguir ver o trabalho, né, ter um olhar de fora, falar dele a partir de outros lugares, do capitalismo, dos ambulantes, sabe? Quanto que eu me identificava com os vendedores ambulantes e com essa que eu ia para a rua com carrinho, com banca, com cadeirinha, né? Sempre com apetrechos para provocar. Né? E aí foi por aí que eu acabei analisando. Então, eu tenho um pouco de medo disso, sabe? Porque eu não tenho vontade de fazer e eu tenho medo de quem faça possa vai fazer uma leitura, né? Que talvez, né? Eu acho mais eu não me importo exatamente que seja isso, porque o que eu percebo é que elas precisam muito falar isso agora. E são pessoas que você vê que são pessoas que estão questionando coisas que é do corpo, é da vivência. Ela tem que enfrentar todo dia um chefe que não deixa ela falar na reunião, sabe? Então ela tem que falar, eu não preciso provar nada. E
E tem que falar isso, é o que ela precisa falar nesse momento. Por isso que eu acho que conversa muito com o título da exposição. É tarde, gente, é muito tarde. Mas é o que nós temos para agora. É o tempo que nós temos para ainda falar. Ainda bem que ainda temos voz, porque daqui a pouco pode ser que nos calem mais ainda, né? Entende? É que quando a gente conversou com você na gravação, eu não tinha visto assim, quanto de fato, né? São expressivas. E eu sei que aqui é uma população diferenciada, né? Quem mora por aqui, quem estuda ou trabalha por aqui, é uma população diferenciada. E parece que a gente precisa dar. É uma coisa que eu acho que muitas das pessoas que estão aqui estão envolvidas em questões feministas, né? A gente quer dar um outro passo, né? A gente quer provocar um pouco mais, né? Não tem a pena só de você ou não. Vamos, exija mais. E se exija, não acha que é o seu chefe. Veja você também, né? Como você fala com ele? Você pede? Se você pede, já está um não aí. É nesse sentido. Mas isso rolava. Essa conversa rolava entre, sabe? Isso realmente acabava que uma falava, mas você deixa que façam isso, sabe? Se teve alguma modificação no comportamento delas ou não, eu não posso dizer, né? Mas... Esse feminismo que está querendo ter um fôlego de falar e para como é que tem fazendo essa leitura e você, meio que usando você como instrumento, a gente vai dar mais um passo. Eu entendo. Fazendo também não passando, né? Aham. Fortalecer, que através de uma ação coletiva, dar um passo em cima de uma conscientização que o espaço já está lá, sabe? É isso. E lá, por incrível que pareça, quando eu fiz a ação lá, as mulheres da ocupação, as mulheres que são moradoras da ocupação, as falas dela, quase todas, são mais contundentes, sabe? São falas de... Até porque são mulheres da luta, né? São mulheres que estão enfrentando ali, matando um leão por dia mesmo, literalmente, né? E acho que tem coisas muito mais, tipo, o direito de não engravidar, por exemplo, sabe? Mas até isso pode ser visto como óbvio, não sei. Pode ser que não seja verdade o que eu estou falando, porque também falar que, né, essa grávida que ela chegou aqui dizendo eu só... o dela está escrito, né? Ser mãe é uma escolha, não ser também é. E ela chegou contando que ela só conseguiu reconhecer que o aborto é um direito depois que ela engravidou, porque ela estava tão feliz com essa gravidez que ela conseguia entender quem não estivesse feliz com uma gravidez e que não quisesse aquele bebê. Então, ela acabou chegando nessa frase, depois de muita conversa com outras pessoas, com o companheiro dela junto, inclusive, chegou nessa frase. Ele não falou nada o tempo todo, mas chegamos nessa frase. E depois lá no Ocupa, por exemplo, tem uma outra que fala... ser mãe é uma escolha, não ser... Não, essa é dela, esqueci a outra. Mas é parecida com essa, só que dita de uma maneira um pouco mais agressiva, sabe? Menos delicada. Mas a questão é a mesma. Não é óbvio isso? Todo mundo não devia saber que ser mãe é uma escolha e não ser também é? Mas ainda precisa ser dito, é isso que eu sinto, sabe? Eu só fiquei lembrando de algumas coisas que a gente lê, já que a gente vai falar de feminismo, vamos falar das ondas, né, para efeito didático. Mas a terceira onda fala de ações interseccionais e de soluções mais transversais, né? Assim, então eu realmente fico me perguntando isso que você acabou de falar, né? Assim, que a gente sabe que marcadores sociais definem quem passa por aqui e quem passa pela ocupação 9 de julho, assim, não há dúvida disso. Mas eu também fico me perguntando uma coisa que será que a gente realmente
pode desmerecer, eu não vou nem falar de infantilidade, eu vou falar assim de obviedade, né? Mas será que a gente pode desmerecer a obviedade de alguns chamados, né? Será que a gente pode dizer assim, mas a culpa é sua que não se coloca? Eu acho que aí a gente chega num limite de exigir de um corpo aquilo que ele não tem ainda de experiência, e talvez a nossa crítica seja um pouco mais exigente desse corpo, quando na verdade ele vai precisar de um acolhimento para sim poder dizer que ser mãe é uma escolha e não ser também porque talvez para mim isso é muito fácil. Obviamente tá fácil, mas para ela não, né? Então aí a gente acende a luz para pensar que num país como o nosso, em 2019, com o presidente que a gente tem, a gente ainda precisa falar disso, né? Então, não é necessariamente uma infantilidade, mas eu acho que é talvez uma falta de maturidade do sistema político, do sistema hospitalar, dos direitos que a gente não tem. E aí eu acho que, não sei, fico tentando não me colocar no lugar delas, porque eu acho que isso não é possível, né, também, mas fico tentando entender assim, o que é que eu tenho que facilita a minha escolha e o que é que uma pessoa como ela não tem e que esse óbvio que é para mim, para ela é uma grande descoberta, né? E aí eu acho que essas intensidades e essas topografias de envolvimento, de engajamento, de relação com esse óbvio é o que talvez nos fortaleça, né? E que talvez eu precise muito mais me engajar na questão dela do que eu dizer, ei filha, se liga, né? Talvez esse se liga seja muito crítico, seja muito arrebatador para ela, e aí ela talvez, não sei, eu tenho uma sensação, eu também posso. Eu também estou numa situação em que alguém vai olhar para mim e dizer assim, mas você ainda está pensando isso? Isso ainda é uma questão para você, né? A gente tem muitas gradações de envolvimento com os feminismos, né? A gente não está no momento que um feminismo é o único possível, né? Acho que também tem isso, e as lutas são tão diversas. Aí, sei lá, também fico pensando nessas ações interseccionais e nessas soluções transversais que envolvem os migrantes, que envolvem os problemas de raça, que envolvem os problemas culturais e de etnia, né? Que sei lá, é tão mais amplo do que o que a gente pode supor. Eu me sinto engatinhando, assim, me sinto ignorante em muita coisa. Inclusive, eu passei por uma experiência ontem, segunda-feira. Eu fui convidada para fazer uma fala sobre o meu livro Minhas Duas Avós, que é um livro infantil que conta a minha história com a Paula, num evento LGBT no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, que comprou uma quantidade de livros para poder trabalhar com os grupos que eles têm lá dentro. Eles têm um trabalho bastante interessante lá, com prevenção do HIV e várias outras coisas. E atendem muitas pessoas trans e fazendo acompanhamento de saúde com essas pessoas. E aí lá, uma das questões, que você falou isso agora, eu me senti é uma coisa assim, não é ignorante, não é uma palavra que eu gosto de usar, mas era isso, sem saber, um não saber muito profundo com uma das pessoas que estava lá para falar na mesa junto comigo. Ela é uma mulher trans, casada com um homem trans. Então, ela contando da experiência dela, ela conta que agora o pai resolveu aceitá-la, porque ele falou, agora enfim tem um pinto e uma vagina. Então, porque o pinto no caso é dela, a vagina é do marido dela. E aí ela contando os problemas de atendimento médico para esse casal, porque eles querem engravidar, obviamente é ele que vai engravidar, e tem um médico que já
topou fazer o pré-natal e tudo mais, mas ele é uma pessoa com barba, tem todas as características. Ela já até parou o tratamento para poder engravidá-lo, e ele ainda não teve coragem de parar, porque, apesar da imensa vontade que eles têm de ter um bebê, ele tem muito medo de não ter um bom atendimento, de sofrer um preconceito muito violento, principalmente na hora do parto, porque eles moram na periferia, no Itaim Paulista, vão ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde e não garante-se que é o mesmo médico que fez o pré-natal que vai atendê-los. Então, o medo dele e se na hora for um médico que vai falar, eu não vou fazer esse parto, você é um homem, e qualquer coisa assim, sabe? E, além de tudo, de lidar com a gravidez, né? Com a gravidez num corpo masculino. Então, eu me senti assim, uma privilegiada, e falando, eu não tenho problema nenhum, porque não é possível a quantidade de questões que esse casal tem para resolver, sem contar, ela contou detalhes de coisas de família, num evento público, por isso que eu estou trazendo a público também. E é o que você está falando. Então, às vezes, o que é, né, óbvio para o outro é para eles é a luta, né? É uma coisa que eles têm que lidar. E para mim era uma coisa, uau, nunca tinha pensado nessa possibilidade de um homem, né, um homem trans querer engravidar, casado com uma mulher trans. Então é só um exemplo, mas foi um aprendizado ontem. Passei por uma tarde de várias questões levantadas que me sacudiram. E eu acho bem interessante também o que você falou, dessa ideia da terceira onda do feminismo, falar como é que é mesmo? Da transversalidade e da interseccionalidade, né? Que talvez seja por aí mesmo, né? A solução vai vir pela interseccionalidade, né? Fazendo nas passeatas, isso é coisa de adolescente. Então, eu comecei a pensar em tudo isso, e realmente uma coisa que talvez seja que não deveria ser óbvio, quer dizer, o que é óbvio, mas não deveria, que deveria ser simples, é muito adolescente, na verdade, né? E a gente está tratando coisas muito simples, né? E só para concluir, assim, essa simplicidade toda que você falou de um caso todo bastante elaborado, desse casal, né, de uma dificuldade grande, a nós mulheres nem os pelos são permitidos ainda. Então a gente trata uma coisa óbvia, tão óbvia quanto os pelos, e a nós ainda não é permitido. Então, assim, me fez pensar que realmente tem uma questão adolescente, mas ela é uma adolescência da humanidade, assim, feminina, no meio, né? É uma boa essa, né? Pensar que, na verdade, a adolescência não é das pessoas, mas é uma adolescência do estado das coisas, né? Como a Estela, que põe aqui, ela tem os pelos embaixo do braço e que ela tirou a blusa para fazer a foto aqui embaixo, para falar por que você pode ou não. É bem adolescente essa pergunta, né? Por que você pode ou não, né? Gente, mas por quê? Por quê? Me incomoda bastante isso. Até hoje, eu tenho 62 anos e ainda me incomoda. Sabe? É um incômodo adolescente que ainda seja olhado. Eu não tenho pelos embaixo do braço, mas eu nunca me conformo no verão de eu não poder andar pela rua sem camisa. Eu acho isso um absurdo. Eu posso, mas o que vai dar encrenca vai, né? Então é isso, tem coisas que não vai dar para enfrentar, né, Tânia? Enfrentar cada fala. Eu quero dizer assim, é um material muito interessante para a gente pensar nessa elaboração, quanto é uma história pessoal e quanto é que as pessoas têm essa ideia de, por exemplo, as pessoas falam, mulher negra, ela tem
concordo ou não, mas eu vejo a diferença e eu tento lidar com essas coisas que são diferentes, entende? Eu acho que é um pouco isso, trazer outras, outros trabalhos. Sim. A gente ir numa elaboração disso, né? Eu acho que a gente fazer com que as pessoas elaborem um pouco mais, não muito, porque ficam muito chatas também, se elaborar muito, mas elaborem um pouco mais as questões e não fiquem tão lamentosas, entende? Ah, ninguém me reconhece, ah, ninguém faz isso. Como é que a gente faria isso? É uma questão que eu coloco, me identificando. Olha, mas isso na experiência daqui, o que rolava muito nas conversas, quando alguém vinha com um tom lamentoso, que eu não acho que tem aqui, isso era na hora falado, sabe? Mas você faz tal coisa, mas você, sabe, não acho que tem esse lamento. Eu não vejo, pelo menos, eu não senti. Sabe, eu penso, como você falou, são 3 mulheres negras apenas, e isso tem muito a ver com aqui, né? Lá na ocupação, por exemplo, tem muito mais mulheres negras. Mas essa que está sentada aqui, que é uma funcionária daqui, da limpeza, ela não participou, porque ela não trabalhava aqui quando eu fiz a ação em março. E quando ela viu os desenhos começados, ela falou, eu preciso falar, eu quero falar. Tanto que eu pedi para ela sentar para eu tirar a foto, só para eu poder colocar ela de alguma maneira, porque não cabia mais mulheres aqui na parede. E aí eu falei, mas você sabe o que você não quer calar? Ela falou, lógico que eu sei, eu não quero calar mais meu direito de ir e vir. Sabe? E aí contou que o filho foi morto pela polícia. Por quê? Ela falou, porque eu sou preta, porque meu filho era preto, senão ele não seria morto. Sabe? Então, aparecem, essa falou só comigo, na verdade, né? Não teve... rolou aqui a conversa, durante a feitura do desenho. E, sabe, então, tem mais, acho que tem mais consciência do que parece nas frases, talvez seja isso, sabe?